Olá, meus queridos! Davidson Rocha, psicanalista clínico, nutricionista, terapeuta integrativo da saúde, e a gente vai falar hoje sobre estresse e resiliência. Como é que anda o seu estresse? Como é que anda o seu nível de estresse? E como anda a sua capacidade de lidar com o estresse? Olha como é importante a gente entender tudo isso nessa matriz relacionada à sua saúde como um todo. Por isso que é integrativo, por isso que a visão é mais ampla, né? E você que gosta desses assuntos, me ajude aí no canal se inscrevendo. Escreva já aí, põe o seu like e faça o seu comentário. Você que gosta ou não gosta da forma como a gente aborda, o que a gente poderia melhorar no canal. E claro, também coloca aí o tema que você gostaria que eu trouxesse aqui no nosso canal para você ter mais informações a respeito. Bem, quando a gente fala sobre estresse, quando a gente fala sobre a sua capacidade de lidar com o estresse. Como é que a gente faz isso? O que a gente pode trabalhar em relação a esta situação? É muito importante que você avalie o seu nível de estresse. Nós temos uma glândula que fica em cima dos nossos rins, chamada glândula suprarrenal. Essa glândula é que fabrica o cortisol, o hormônio do estresse, e a adrenalina, que também está relacionado a esse processo do estresse, da luta, da fuga e de como você está passando no seu dia a dia. É normal que a gente produza esses hormônios, a gente precisa desses hormônios para sobreviver e eles estão muito relacionados à nossa capacidade realmente de lutar pelas coisas da vida, por tudo aquilo que a gente tem por fazer e também de fugir de determinadas situações. Agora, no meio dessa luta e fuga, quando isso acontece repetidas vezes e de uma forma muito intensa, eu costumo colocar uma situação que é como se a gente tivesse um carro e esse carro tem a capacidade de andar a 200 por hora, mas ele não foi feito para ficar andando a 200 por hora 24 horas por dia. Porque se você fizer isso, o motor não foi feito para isso, os pneus não foram feitos para isso, a caixa de câmbio não foi feito para isso, e você vai provocar um desgaste muito prematuro desse veículo que está andando ali no limite. Então é como se esse corpo estivesse andando no limite. E o que a gente mais observa é um descompensar dessa suprarrenal. Então vão começar a aparecer exames como o cortisol basal ali alterado. Se você fizer um doseamento de como que está esse cortisol no decorrer do dia, muitas vezes ele está invertido. Em momentos do dia que você deveria ter bastante cortisol, quando você acorda, por exemplo, para estar ativo, para tocar as coisas da vida e tal, e aquele cortisol ele tem que estar ativo ali, vai caindo, 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 quando chega lá, 6 horas da tarde ele começa a cair mais, e ali quando dá 8, 9 horas da noite, você está querendo descansar, esse cortisol baixa, e você tem um nível mais baixo de cortisol ali durante a noite, e isso é o que existe de mais saudável. No entanto, existem pessoas que têm isso invertido. Então falta esse cortisol quando acorda, aquela pessoa que só acorda com café, aquela pessoa que sabe que fica se arrastando, eu não funciono bem de manhã, muitas vezes está faltando esse cortisol, e essa suprarrenal já descompensou, então ela não consegue se equilibrar mais. Isso, mas tem tratamento para suprarrenal? Claro que tem ervas medicinais, tem suplementação para poder trazer para o equilíbrio essa suprarrenal. São o que a gente chama de adaptógenos, que vão equilibrar essa suprarrenal. Tem exames para fazer, tem todo um acompanhamento para você verificar nessa questão toda. Mas vamos nós, no meio dessa questão da sua suprarrenal, isso acontece por esse carro que está andando a 200 por hora o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que a gente pode tratar essa suprarrenal, a gente pode também pensar em diminuir essa carga de estresse. Por que você está tão estressado? O que está acontecendo? Será que você não está sabendo lidar com esse estresse, lidar com as questões do dia a dia? É importante a gente entender o contexto como um todo, tanto na área, aí está falando o Davidson psicanalista, né? Mas também o Davidson nutricionista, aí quando a gente fala de elementos da nutrição que possam te ajudar a equilibrar essa questão da suprarrenal. Mas vamos entender um pouco mais isso, vamos aprofundar os nossos conhecimentos nesse processo da suprarrenal. Importante entender que essa suprarrenal descompensada vai descompensar também outras produções de hormônio no seu corpo. Então, os hormônios sexuais, normalmente, eles são alterados por uma disfunção do suprarrenal. E o inverso é verdadeiro também. Então, como assim, Davidson? Bem, quando você descompensa a suprarrenal pelo nível de estresse, você vai descompensar a produção de hormônios, tanto masculinos
quanto feminino. Você está falando de testosterona? Tô. Você está falando de estrogênio? Sim. Está falando de progesterona? Sim. Então, há uma descompensação desses hormônios por conta da descompensação da suprarrenal. Sempre é assim? Não. Quando a gente fala de bioquímica, quando a gente fala de fisiologia, esse sempre é muito relativo, né? Não existe aquela mulher sabor baunilha. Então, cada pessoa é diferente da outra. Hoje em dia, inclusive, se fala em nutrigenoma, nutrigenética, que é você conseguir perceber isso dentro de uma matriz de genética, ou seja, essa pessoa pode ter uma alteração metabólica e ter uma tendência a ter mais estresse do que outras pessoas, e isso vindo lá do DNA dessa pessoa. Existe essa prerrogativa também. Mas vamos entender um pouco mais, tá? Então eu preciso saber lidar com esse estresse. Esse estresse provoca a disfunção da suprarrenal e a disfunção da suprarrenal aumenta meu estresse. Isso é um círculo vicioso que vai piorando cada vez mais. A gente precisa entender o que está acontecendo, precisa diagnosticar, né? Precisa avaliar, e depois disso a gente precisa fazer o quê? A gente precisa equilibrar, tem que trazer para o centro. Qual que é essa fonte de estresse? Por que eu estou tão estressado? É no meu trabalho? É na minha família? É possível lidar com esse estresse? Existe alguma forma, alguma saída para isso? Tem alguma ferramenta que eu possa usar, como eu já falei em outros vídeos para vocês, sobre meditação, sobre a prática esportiva, sobre atividades de lazer, sobre o seu descanso? Será que você não está exagerando no teu processo ali, por exemplo, do seu trabalho? E a pergunta é por quê? Será que você quer provar para o teu pai alguma coisa? Quer provar para a tua mãe? Será que você tem uma demanda infantil? Será que você quer esse reconhecimento que você não teve na infância? Tudo isso a gente está falando de psicanálise. O que está acontecendo que você tem essa angústia tão grande e que provoca esse estresse tão intenso? Precisamos entender isso, ok? Tá, e na questão da alimentação? Então, existem alimentos que aumentam o meu estresse? Sim. Existem alimentos que podem reduzir o seu estresse? Sim. Tem alimentos que podem melhorar o funcionamento suprarrenal? Com certeza. Tudo isso é possível se ajustar. Inclusive, hoje se fala de estresse e picos de glicemia, ou seja, que carboidratos simples podem sim interferir muito no seu nível de estresse, aumentar níveis de cortisol e trazer uma série de prejuízos. Então, o açúcar, tá? É um agente estressor aí bastante grande e, claro, outros elementos também relacionados a esse processo. Tá, Davidson? E estresse, a gente poderia associar com o intestino? Claro, o intestino irritado vai trazer um nível de estresse mais alto. Essa disfunção intestinal vai trazer uma cabeça que fica a mil e que fica estressada e que não tem resiliência, não sabe lidar com o estresse. Então, quando você melhora o funcionamento intestinal, com o uso muitas vezes de pré-biótico, de pós-bióticos, de simbióticos, quando você usa os bichinhos lá, os probióticos propriamente, quando você usa os psicobióticos, são todos elementos que entram nesse equilíbrio dessa função intestinal para que você possa ter menos estresse e para que você possa saber trabalhar mais com essa questão do estresse. Então, quando a gente fala de estresse e de resiliência, é preciso a gente entender todo esse conjunto e investir em trazer resultados, seja na sua qualidade de vida, na sua relação com as pessoas, seja na sua alimentação, seja na sua suplementação, quando necessário, para que você possa obter mais resultados. O importante é você que está me assistindo agora entender que tem solução sim, ó. Tem maneiras de você trabalhar tudo isso e de melhorar toda esta questão. Meus queridos, aproveita, se você gostou, se foi relevante esse conhecimento, vai lá, se inscreve no canal, dá o seu like, ajuda a gente a divulgar mais tudo isso. Coloca aí nos comentários aquilo que você quer que eu traga para frente ou alguma outra pergunta que você tenha, tá? Estou à sua disposição para o que você precisar. Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!